Vamos lá, pessoal. Questão então 21 é uma questão de história, muito importante para a gente saber a nossa história, né? Bom, vamos lá. Questão 21, a gente deve pensar sempre que as questões políticas brasileiras são temas históricos, né? Então vamos lá. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestificado. A proclamação da República no Brasil não teve a participação do povo. Teve uma parte, alguns historiadores dizem que houve, eles assistiram, né, bestializados. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo, o estrangeirismo da fórmula implantada de 1889. Isso porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Interessante, né? Bom, o texto defende a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil. Teve na Revolução de 30 um dos seus momentos mais importantes. Então, a Revolução de 30, os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Então eles desfizeram o que os militares fizeram em 1889, que tinham relação com os proprietários de terra da época, então essa relação muito direta, então é na forma de legitimar a ordem política, né? Lembrando que o Getúlio ficou de 1930 até 1945, depois ele voltou em 50 e ficou até 54. Então o governante que mais, GV, né, Getúlio Vargas, foi a pessoa que mais governou o país, né? Mudou muita coisa, fundou a Petrobras, fundou o INSS, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, então, enfim, coisas muito importantes. Mas sempre teve erros. O coronelismo dele, ele inverteu por intervencionistas nos estados que tinham coronelismo, e esses intervencionistas se transformaram em coronéis modernos. Então, algumas coisas progrediram no governo do Vargas, outras nem tanto, tá? Então, houve um retrocesso aí, XY, intervencionista. Pedro Ludovico, em Goiás, por exemplo, ele era mais moderno, era uma outra visão moderna. Criou capitais, né? Goiânia é um exemplo de uma capital ligada a esse período, né? Ligada à expansão para o oeste, cidade planejada, né? Expansão para o oeste. Então, você tem vários exemplos importantes no Brasil, né? Intervenções no Nordeste, São Paulo mesmo. Depois houve briga 2 anos depois com São Paulo, né? O pau quebrou e virou uma guerra civil, né? São Paulo brigou com o Brasil, com o governo federal, porque eram proprietários de terra que estavam dominando uma oligarquia em São Paulo. Então o Brasil era muito atrasado ainda nessa época. Houve uma mudança real, realmente é uma mudança para criar um novo Brasil, né? A partir daí o Brasil cresceu muito rápido, se expandiu e está expandindo até hoje. Tem sua importância histórica, sim. Houveram erros, mas a gente deve reler os erros, né? O coronelismo, então, foi massacrado pelo Getúlio Vargas. Isso é muito, muito interessante. Ele não conseguiu acabar com todos, mas a maioria. Isso talvez seja o melhor legado. E a Petrobras, com o maior legado da história do Getúlio, sem dúvida nenhuma, e condições de voto das mulheres, aumento dos votos, previdência social. Ele criou vários mecanismos interessantes. Os erros foram opressão, era uma forma ditatorial de governar, né? Os oposições. No início ele começou a ficar até do lado dos nazistas e do Mussolini, dos fascistas. Depois os Estados Unidos inverteu com Roosevelt,
fez o Getúlio ficar do lado dos aliados. Então é muito interessante analisar a história do Brasil, né? Tá certo? Grande abraço a todos e leiam bastante a história do Brasil. Primeira República é muito interessante. A República Nova também, e o golpe de Estado que foi dado pelo Getúlio Vargas, tá bom? Aí depois ficou do lado dos tenentistas, uma revolta militar também, e teve seus erros também, corrupção também, principalmente no Rio de Janeiro, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau, tchau.